Estamos de volta e agora vamos falar sobre o fenômeno El Niño. Chega mais para você saber, esse fenômeno segue sendo pauta na agricultura. Provavelmente você já ouviu essa palavra nessa última semana. E com o calorão dos últimos dias, os impactos do clima são sentidos nas lavouras e em diversas culturas, como soja e café. Especialistas estão em alerta. Temperaturas bem acima da média em boa parte do país. Chuvas, enchentes e ciclone no sul do Brasil. O fenômeno El Niño altera as condições climáticas e impacta a produção agrícola brasileira. Por conta das irregularidades das chuvas, várias culturas, como a soja e o arroz, estão sendo afetadas. Em Mato Grosso e Goiás, produtores de soja estão tendo que fazer o replantio. Mais trabalho e prejuízo para quem tem empresa a céu aberto. Entre as consequências, o aumento no preço dos alimentos. Estamos vivendo oficialmente o plantio de soja no Brasil. No entanto, a gente pode sentir, por exemplo, o preço do arroz hoje no supermercado tá tendo um recorde de alta hoje, e o impacto está sendo diretamente no consumidor final, né? Então, isso tem acontecido e tem sido, obviamente, que tem um histórico que acompanha essa alta do arroz, mas ele está sendo impactado principalmente pela redução na área plantada de arroz em 22, 23, e agora aí o atraso do cultivo da cultura por conta da maior área aí cultivada, que é o sul do país, né? Então, essa chuva realmente tem impactado no cultivo do arroz e trazido aí essa alta dos preços aí, que hoje a área nossa está abaixo de 1,5 milhão de hectares plantados de arroz. E por um outro lado, nós temos área no centro-oeste, até mesmo no nordeste do país, pensando ali no oeste baiano, na região de Luiz Eduardo Magalhães, até mesmo na região do Tocantins, nós já estamos passando por um cenário de replantio, que isso é terrível para o produtor tem que ser muito resiliente nesse momento, porque o desafio é grande, e passar por um replantio é mais desafiador ainda a gerir custos, né? Porque o replantio é quase que um prejuízo já marcado para o produtor. Segundo o coordenador de nutrição e cana-de-açúcar na Brandst Brasil, todos os estados do país sentirão os impactos do El Niño. Todos os estados vão sofrer esse impacto do El Niño. O El Niño ele iniciou aí meados de agosto e a previsão é que ele vá até março, né? Então, todos os estados provavelmente sofrerão este impacto. O que demanda a intensidade dele ou não é o tamanho do estado e a capacidade produtiva dele, né? Então, um estado como o Rio Grande do Sul, que tem sido impactado fortemente, talvez tenha uma influência geral na produtividade do país menor do que o Mato Grosso, que também está sofrendo o impacto do El Niño, mas na questão do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, no caso, a falta de chuva, né? O pessoal tem perdido lavoura, talvez não consiga completar a previsão de plantio nacional naquele estado, por conta do impacto que a falta de chuva está trazendo para eles. A forte onda de calor tem prejudicado também a cultura do café. E a questão climática do Brasil tem refletido sobremaneira em todas as culturas, mas de uma forma muito direta na cultura do café. Nós temos visto os clipes que saem diariamente, aliás, muito contraditórios. Você vê um dia uma declaração em que a condição climática está normal e vamos ter uma super safra em 23, 24. Você vê 2 dias depois outra notícia em que publicam que efetivamente há um reflexo muito forte com relação a uma falta de chuva e um calor excessivo. E esse calor tem prejudicado então o pegamento dos chumbinhos. Nós tivemos o primeiro período que foi exatamente a florada, depois a formação em chumbinhos, mas eles estão amarelando, eles estão caindo. Então o reflexo ele é realmente acentuado e fácil de ser contestado. Segundo o presidente do Conselho Nacional do Café, a situação é preocupante para o setor e para o agro no geral. Então nós já sabemos que a próxima safra já está comprometida, sem dúvida nenhuma, e essas temperaturas elevadas poderão comprometer ainda mais a próxima safra 23-24. E o reflexo
que nos preocupa muito também é sobre grãos de uma maneira geral. Já existem várias lavouras de soja que estão sendo replantadas e o intervalo depois para a safrinha de milho também está nos preocupando, porque está estreitando cada vez mais. Então não estamos falando somente de café, estamos falando de uma condição climática diversa, realmente com um calor excessivo, e essas altas temperaturas, elas refletirão sim na safra de café e na safra de grãos de uma maneira direta. Há uma preocupação muito grande com relação a isso. Segundo os cientistas, o pior do El Niño ainda está por vir. Especialistas alertam para mais seca na região amazônica, temperaturas elevadas para o centro-oeste e o sudeste do país e mais chuva para a região do Brasil, além de uma estiagem severa que deve começar já em 2024 na região nordeste. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, 2023 é o mais quente dos últimos 125 mil anos. A cerealista Solimã tem as melhores soluções para o agricultor e sua lavoura. Você sabia disso? Atender o agricultor de ponta a ponta, desde a semente até a comercialização dos grãos, isso é Solimã. Dá só uma olhada nesse vídeo sobre os insumos que a Solimã comercializa e torna a lavoura cada vez mais produtiva. A Solimã armazena na sua unidade os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação, o ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa frota própria que agiliza esse processo de distribuição. A Solimã, ela está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Syngenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Solimã possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade, pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos, entregando o grão aqui na Solimã, que é a moeda do produtor. É isso, minha gente. A Solimã é aquela empresa que está junto do agricultor para maior produtividade na lavoura. Precisou de insumo? Fale com a cerealista Solimã. Para mais informações, acesse solimã.com.br ou pelo telefone 3332-5800. O DDD é o 14. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. Agora a gente traz informações sobre a produção de cana-de-açúcar, uma das mais predominantes no Centro-Oeste paulista. E por conta da safra recorde deste ano, as usinas devem prorrogar o processo de moagem. A temporada de moagem da cana geralmente termina em novembro, quando as chuvas ficam mais frequentes. Mas este ano, com o aumento da produtividade nas plantações, as usinas brasileiras vão prorrogar o prazo até a primeira quinzena de dezembro. Essa safra 23-24, a estimativa é de 630 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a mais que a última safra recorde, que foi a 15-16. Agora, a questão aí de aumentar esse período de moagem é para aproveitar os bons preços aí do açúcar e do álcool também. Hoje o preço do açúcar é o melhor dos últimos 12 anos. Entre os principais fatores para esse aumento estão a diminuição da competitividade entre o etanol e a gasolina e também o mercado externo, que tem se mantido aquecido, pois os principais países competidores não têm conseguido aumentar a sua oferta. Mas esse cenário de aumento da produtividade seria impossível sem uma questão fundamental: o clima. As chuvas intensas de janeiro e fevereiro foram essenciais para as lavouras de cana-de-açúcar. O melhor cenário realmente é mais chuva. Agora, se você tem um clima muito seco, não é favorável, não. É preciso... A cana ela é uma cultura que ela se adapta ao clima seco, mas se tiver chuva e um solo mais adequado, melhor. Por isso, a principal preocupação para a próxima safra é justamente a previsão de um clima instável. O cenário não é muito animador, porque o El Niño, segundo as projeções climáticas que a gente tem feito, ele deve perdurar pelo menos até o meados de abril e maio, até o outono do ano que vem. Então, a gente está prevendo aí ainda grandes cenários
alguns lugares com seca extrema e outros com chuva demais. Mais um intervalo chegando e na volta tem aquele momento especial do Agro Record. Alexandre Colim diria aqui, uma delícia! É a receita da fazenda e hoje você vai aprender a montar um prato delicioso. É o salmão vilarejo. Rápido, fácil, gostoso, fica aí para saber.